Na aula de hoje, nós vamos fazer este modelo de casaquinho. A proposta da aula aqui é para as meninas, né? Mas é um modelo que vocês também podem fazer para os menininhos. É só trocar aqui o fio onde eu usei o rosa. Vocês podem colocar um azul marinho, fica muito lindo com branco, né? E já fazem aí para os menininhos. Eu gastei um novelo do fio branco e meio novelo do fio rosa para este tamanho. O tamanho que eu vou fazer na aula veste de 6 a 9 meses. Ele ficou com 48 centímetros de contorno de peito, 30 centímetros de comprimento total e 28 centímetros de comprimento da manguinha. Ok, gente? A aula ficou um pouquinho longa. Aqui na parte da pala eu expliquei bem passo a passo mesmo, quantos pontos ia ficando, bem detalhado, para que as iniciantes também consigam fazer aí sem nenhum problema. Ok, pessoal? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar o fio ABC Baby Kids da Círculo. Ele vem com 430 metros nesse novelo de 100 gramas, é 100% acrílico e o tex é 232. Agulha de crochê recomendada de 2 a 3 milímetros. Essa cor é a 0769. E vou usar também uma ABC na cor branca, né? O número dela é 0010. Agulha de crochê de número 3. Vamos lá então, e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui 64 correntinhas bem soltinhas e fiquei com 33 centímetros de correntinhas, tá? De 32 a 33 centímetros está aí um bom tamanho. Então, fiz 64, faço mais uma e conto uma. Na segunda correntinha, eu começo a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo para cada correntinha até o final da carreira. Terminei a minha carreira e fiquei aqui com 64 pontos baixos. Vou virar o meu trabalho. No primeiro pontinho, eu vou subir aqui fazendo um ponto baixo e uma correntinha, tá? Eu vou subir assim o meu trabalho. Se vocês preferirem, pode subir com as 3 correntinhas. Vou fazer aqui 4 pontos altos. Então, essas 2 correntinhas já conta como um ponto. Eu vou para o próximo, faço outro ponto alto. 2, 3, 4. Fiz 4 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho. Esse vai ser o nosso aumento, tá? E essa sequência nós vamos repetir até o final da carreira, 4 pontos altos e um aumento. Vamos lá, então. Estou aqui encerrando a minha carreira, fiz um aumento e vou terminar a carreira com 4 pontos altos.
No final dessa carreira, eu vou estar com 76 pontos, tá? Vou virar o meu trabalho e agora nessa terceira carreira nós vamos fazer 5 pontos altos e um aumento. Então, novamente eu vou subir aqui, né, com o meu ponto baixo, uma correntinha, e vou fazer mais 4 pontos altos, ficando aqui no total de 5 pontos. Olha, tenho aqui 5 pontos altos, contando com as correntinhas. No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. E vou repetir essa sequência por toda a carreira, fazendo 5 pontos altos e um aumento. Vamos lá. Vim repetindo, então, 5 pontos altos e um aumento. E vejam, no final da carreira, eu fiquei novamente com 4 pontos altos. E vou terminar a minha carreira fazendo 4 pontos altos. Aqui no último pontinho, nós vamos trocar de cor. Então, eu faço meu ponto alto, tiro 2 laçadinhas. A última laçadinha, eu já tiro com a outra cor, olha. Vocês podem trocar a cor conforme estiver acostumadas aí também, tá, gente? Já fiquei aqui com a minha outra cor. Posso cortar aqui o fiozinho branco. E aqui nesses 2 fiozinhos, ó, eu já dou um nozinho, que ele já vai ficando mais firme, e nós vamos arrematando. Agora, nós vamos trabalhar em ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para virar. E vou no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Olha, já posso ir carregando meus fiozinhos junto para ir arrematando. Vou fazer aqui um total de 6 pontos baixos. Fiz 6 pontos baixos. Vou fazer no próximo ponto um aumento em ponto baixo. Faço 2 pontinhos baixos no mesmo ponto, tá? E assim nós vamos repetir por toda a carreira agora, fazendo 6 pontos baixos e um aumento. Fiz 6 pontos baixos, no próximo, um aumento. Vamos lá, então, percorrer dessa maneira por toda a nossa carreira. Olha, gente, estou aqui terminando a minha carreira e eu acho que eu não falei para vocês, na carreira anterior, na carreira de número 3, onde nós fizemos 5 pontos altos e um aumento, no final da carreira, eu fico com 88 pontos, tá? 76 na segunda carreira. E na carreira de número 3, eu fico no final da carreira 88 pontos. Para quem quiser fazer aí, controlando certinho o número de pontos, eu vou falando a cada carreira com quantos pontos nós ficamos. Aí, eu troquei de cor e vim percorrendo 6 pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final, eu tenho novamente meus 4 pontos para eu terminar a minha carreira. Fiz 6 pontos, um aumento e tenho 4 pontinhos.
Se eu percorrer normal, igual eu estava percorrendo em ponto alto, fazendo um ponto baixo para cada ponto, no final da carreira eu vou ficar com 100 pontos. E eu preciso de um número ímpar de pontos nessa carreira, porque na próxima nós vamos fazer o pontinho fantasia e ele pede um número ímpar de pontos. Então, aqui nessa carreira de ponto baixo, eu vou fazer mais um aumento aqui nesses 4 pontos, tá? Então, eu fiz aqui, olha, 6 pontos, um aumento, faço 1, 2 pontos baixos, no próximo eu faço um aumento e termino com um ponto baixo no último pontinho, que são as correntinhas. Então, aqui no final dessa carreira, eu fiquei com 101 pontos, que é o número que eu vou precisar de um número ímpar para fazer o pontinho fantasia, tá? Então, agora eu viro meu trabalho. Aqui no primeiro pontinho, eu vou subir com um ponto baixo e minha correntinha, para ficar com 2 correntinhas. Vou pular um pontinho, no próximo, eu vou fazer um pontinho puff. Eu puxo uma laçada num tiro, volto no mesmo pontinho, puxo outra laçadinha e não tiro. No próximo, no mesmo pontinho, desculpem, puxo mais uma laçadinha e não tiro. Agora, eu tiro todas as laçadinhas de uma vez e faço uma correntinha para travar o meu pontinho, tá? Vou pular um ponto, vou para o próximo e vou repetir o ponto puff. Olha, no mesmo pontinho, eu puxo 3 laçadas e não tiro. Quando eu puxei as 3, agora eu tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha. Vou fazer mais uma vez. Pulo um pontinho e vou repetir o ponto puff. Puxo uma laçada, puxo 2, puxo 3. Tenho as 3 na agulha. Agora, eu tiro todas de uma vez e faço uma correntinha, ok? E essa sequência nós vamos repetir até o final da carreira. Pulo um pontinho e no próximo eu faço outro ponto puff. Vamos lá, então. Estou aqui terminando a minha carreira. Olha, esses fiozinhos que eu vim arrematando, eu já posso ir cortando, né? Que já fica prontinho no final do trabalho. Eu fiz aqui o meu último ponto puff, tenho 2 pontinhos. Então, aqui eu pulo um pontinho e no último ponto eu faço um ponto alto. Eu comecei e terminei com um ponto alto. Nessa carreira, eu fiquei com 49 pontos puff, que é a carreira de número 5. Na carreira de número 6, eu faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho, no primeiro ponto alto, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, outro ponto baixo. Fizemos aqui 2 pontinhos baixos. E eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço entre os puffs. Olha, venho aqui no outro espaço, 2 pontos baixos. Pulo um puff, vou para o próximo espaço e vou repetir 2 pontos baixos. E vou caminhar assim até o final da carreira, fazendo 2 pontos baixos em cada espaço entre os puffs. Terminei aqui a minha carreira, fazendo 2 pontos baixos em cada espaço, fiquei com 100 pontos baixos
no final da carreira. Já cortei o meu fio e troquei de cor, tá? Agora, nós vamos virar o trabalho. Já levo os meus fiozinhos juntos, já vou arrematando. Venho aqui no primeiro pontinho, vou subir aqui com um ponto baixo e uma correntinha. Nessa carreira, eu vou fazer 7 pontos altos e um aumento. Completei aqui 7 pontos altos, vou para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo pontinho, que é o meu aumento. E essa sequência eu vou repetir até o final da carreira, 7 pontos altos e um aumento. Terminando a carreira de número 7, eu fiz 7 pontos altos, um aumento, e terminei com 4 pontos altos, tá? Troquei de cor. Nessa carreira, eu fiquei com 112 pontos. Troquei de cor, como eu já mostrei para vocês, né? Agora, nós vamos trabalhar em ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E nessa carreira, eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento. Eu venho aqui no primeiro pontinho, olha, já faço o meu primeiro ponto baixo. Ajusto o fio, já vou arrematando junto. E vou fazer aqui 8 pontos baixos. Completei 8 pontos baixos. No próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo pontinho, que é o meu aumento. E vou fazer essa repetição por toda a carreira. Começo novamente a repetir 8 pontos baixos e um aumento. Vamos lá, então, até o final da nossa carreira. Chegando aqui ao final da carreira, fiz 8 pontos baixos, um aumento, me sobraram os 4 pontos. E eu vou fazer mais um aumento nesses 4 pontos, para ficar com um número ímpar, porque na próxima carreira nós vamos repetir o ponto puff, tá? Igual nós fizemos aqui. Então, eu posso fazer aqui 2 pontinhos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento e termino com um ponto baixo. Aí, já me deu aqui um número ímpar para dar certinho a colocação do nosso ponto. Eu fiquei no final da carreira com 125 pontos. Vou virar o meu trabalho e vou relembrar com vocês aqui que é a mesma repetição dos pontos puff. Então, aqui eu vou subir o meu pontinho de borda, que eu estou subindo com um ponto baixo e uma correntinha.
vou pular um ponto, no próximo ponto, vou fazer o meu ponto puff. Puxo uma laçada, 2, 3, estico direitinho, pego o meu fio, tiro todos os pontinhos e faço uma correntinha. Pulo um pontinho e vou repetir. 1, 2, 3 vezes eu puxo uma laçada e vou segurando na agulha. Agora, eu tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha. Ok, gente? Igualzinho nós fizemos aqui, vamos percorrer agora, então, até o final da carreira. Terminando aqui a minha carreira, me sobraram 2 pontinhos, eu pulo um ponto e no último eu faço um ponto alto. Fiquei aqui nessa carreira com 61 pontos puffs, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho com uma correntinha. Vamos repetir a carreira de 2 pontos baixos em cada espaço. Vou relembrar com vocês. Primeiro ponto baixo, eu faço aqui no ponto alto. E dentro do espaço, mais um ponto baixo. Fiz 2. Pulo um ponto puff, venho nesse próximo espaço. E aqui eu trabalho 2 pontos baixos. Pulo um ponto puff, no próximo espaço, 2 pontos baixos. E vamos caminhar assim até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira de número 10 e fiquei com 124 pontos baixos no final dessa carreira. Já troquei novamente para a cor branca, olha. E agora nós vamos, é uma repetição, vocês já perceberam, né? Mas eu vou fazer todo o início de carreira com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá, gente? Então, aqui eu vou subir um ponto baixo e uma correntinha, meu primeiro ponto alto. E nessa carreira eu vou trabalhar 9 pontos altos e um aumento. Estou completando aqui 9 pontos altos. No próximo pontinho, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, que é o meu aumento. E agora, vou prosseguir com essa repetição por toda a minha carreira. 9 pontos altos e um aumento. Terminei aqui, então, a nossa carreira de número 11. Fiz 9 pontos altos, um aumento e terminei com 4 pontos altos. Fiquei nessa carreira com 136 pontos altos. Troquei de cor, tá? Vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha, viro. E agora, nessa carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos e um aumento. Então, venho no primeiro pontinho, já faço
o meu primeiro ponto baixo e continuo. Vou fazer 10 pontos baixos. Completei aqui 10 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho. E vocês observem que eu já venho escondendo o meu fiozinho, olha. Fica perfeito, depois é só cortar o fio. E assim, agora, eu vou percorrer até o final da carreira, repetindo 10 pontos baixos e um aumento. Chegando aqui ao final da carreira, me sobraram 4 pontinhos, né? Eu fiz 10 pontos baixos, um aumento. Vou fazer mais um aumento aqui no final, igual eu fiz na outra carreira, para ficar com número ímpar, tá? Então, aqui eu fiz o aumento, faço mais 2 pontinhos, um em cada ponto. No próximo, eu faço um aumento para dar certo aqui o meu pontinho fantasia. E no último pontinho, termino com um ponto baixo, ok? Vou virar a minha carreira, vou para a carreira de número 13 agora e vou repetir a carreira dos pontos puff. Vou subir aqui com um ponto baixo, uma correntinha, meu primeiro ponto alto, pulo um pontinho e no próximo vou fazer o meu ponto puff, puxando 3 laçadas, né? Olha, fico com 3, estico elas direitinho, tiro todas as laçadinhas e faço uma correntinha. Pulo um ponto e vou repetir. Exatamente igual vocês fizeram até agora, tá, gente? Vamos percorrer assim até o final da carreira. Terminando a carreira, eu fiquei com 73 pontos puffs, pulei um pontinho e terminei com um ponto alto. Faço uma correntinha, viro. No primeiro ponto alto, um ponto baixo. No espaço, mais um ponto baixo. Ficamos com 2. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada espaço até o final da carreira. Terminei a carreira de pontos baixos, fiquei com 148 pontos no final dessa carreira e já marquei a divisão para nós fecharmos as manguinhas, né? Então, aqui eu deixei para uma das frentes 21 pontos, marquei o ponto de número 21, deixei livre 32 pontos para as mangas, marquei o próximo. Aqui de marcador a marcador eu fiquei com 42 pontos para a parte das costas, 32 mangas e 21 a outra frente, tá? Então, agora vamos fechar as manguinhas. Aqui, olha, eu terminei, já troquei a cor do meu fio, vou virar o meu trabalho, vou subir aqui com um pontinho baixo, uma correntinha, meu primeiro ponto alto, já vou escondendo os meus fios, e aqui eu vou fazer 21 pontos altos.
Percorri 21 pontos altos, vamos fechar aqui a primeira manguinha. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. Deixo aqui 32 pontos, que é o espaço da minha manguinha. E já vou para o ponto aqui onde eu marquei, olha, já deixei marcadinho aqui o meu ponto. Agora, eu posso retirar o marcador. E agora, eu vou percorrer aqui até o próximo marcador, que são 42 pontos, contando com este primeiro, tá? Então, aqui vamos fazer agora 42 pontos altos. Percorri 42 pontos altos, vamos fechar agora a segunda manguinha, fazendo exatamente igual eu fiz nessa. Faço 5 correntinhas. Aqui eu deixo 32 pontos livres, que eu já coloquei o meu marcador, olha. Então, vou fazer o meu pontinho alto aqui, onde está o marcador. Posso retirar. Ficamos com a segunda manguinha fechada. E agora, eu vou fazer 21 pontos altos para terminar, contando com este primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. Estamos, então, com as duas manguinhas fechadas. Eu agora vou continuar trabalhando somente com a cor branca, tá? Se vocês quiserem, vocês podem continuar trocando de cor. Eu vou continuar com a cor branca. Então, terminamos a carreira do ponto alto. Nós vamos repetir a mesma sequência, tá, gente? Faço uma correntinha, viro. E vou percorrer um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar a 5 correntinhas que eu fiz para fechar a manguinha, tá? Então, aqui eu vou fazer somente um pontinho baixo para cada ponto alto. Percorri meus 21 pontos baixos aqui, cheguei nas 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Normalmente, eu tenho 5 correntinhas, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos, um em cada correntinha. Percorri, olha, 5 pontos baixos, cheguei aqui na parte das costas, vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vou trabalhar em ponto baixo até a metade aqui dos pontos das costas. Eu tenho 42 pontos, vou fazer aqui 21 pontos baixos. Olha, percorri 21 pontos baixos, estou aqui na metade dos pontos que eu tenho nas costas. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, só para nós ficarmos com o número ímpar para poder fazer o ponto puff direitinho, tá? Então, percorri 21 pontos, no próximo fiz um aumento, e agora continuo normalmente em ponto baixo até o final da carreira. Quando eu chegar embaixo da manguinha, percorro normalmente as 5 correntinhas, faço um ponto baixo para cada correntinha, igual nós fizemos aqui, e continuo até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira e fiquei com 95 pontos.
Vou virar o meu trabalho e agora vamos fazer a carreira do ponto puff, exatamente igual. No primeiro pontinho eu vou subir o meu ponto baixo e a correntinha, que é o meu primeiro ponto alto, por um pontinho, vou para o próximo e vou trabalhar o meu ponto puff. Igualzinho nós já fizemos, tá? Pulo um pontinho e vou repetir. E assim, gente, vamos percorrer por toda a nossa carreira. Terminando a minha carreira, eu fiquei aqui com 46 pontos puff. Eu faço uma correntinha, viro meu trabalho, no primeiro ponto alto eu faço um ponto baixo e no espaço mais um ponto baixo. Fiz 2 pontinhos baixos. Vou para o próximo espaço, 2 pontos baixos. E assim vamos repetir até o final da carreira. Estou terminando a minha carreira, no último espaço eu vou fazer 2 pontos baixos e vou fazer mais um ponto baixo no último pontinho aqui. E fico novamente com 95 pontos. Agora, gente, o que nós vamos fazer é repetir até o comprimento desejado. Eu vou fazer o meu aqui e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz. Então, eu vou repetir agora a carreira do ponto alto, a carreira do ponto baixo, a carreira do ponto puff e a carreira dos pontos baixos, né? Então, são 4 carreirinhas que nós vamos repetir, igual nós fizemos aqui. Ponto alto, ponto baixo, ponto puff, e do ponto baixo, novamente, que nós fazemos 2 em cada espaço, tá? Essa sequência nós vamos repetir aí pelo comprimento que a gente precisa do casaquinho. Eu vou fazer o meu aqui e venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz no total. Pessoal, deixa eu explicar uma coisinha para vocês, porque as iniciantes pode ser que não tenham entendido. Daqui para frente, nós não vamos mais ter aumentos, né? Então, a quantidade dos pontos puff vai ser sempre a mesma. Eu tenho aqui 46 pontos puff na carreira. Toda vez que vocês chegarem aqui na carreira de fazer 2 pontos baixos em cada espaço do ponto puff, no final da carreira, vocês têm que fazer 3 pontinhos. Porque se nós fizermos 2, nós vamos ficar com 94. Então, é aqui que nós vamos aumentar sempre nessa carreira. Olha, eu faço 2 no final e faço mais um aqui no ponto de borda. Fico com 3. Aí, eu fico com 95 pontos. Depois, eu vou fazer a carreira do ponto alto, vai ficar com 95, do ponto baixo. E quando eu for fazer a carreira dos pontos puff, já está em número ímpar e vai dar certinho a minha carreira, tá? E quando eu for fazer a carreira com os 2 pontos em cada espaço, só nessa carreira, no último pontinho, eu faço 3. Faço 2 no espaço e 1 no ponto alto de borda. Ok, gente? Eu só queria reforçar mesmo, porque as iniciantes podem ficar perdidas aí, e o total de pontos puffs vai continuar sempre o mesmo, porque aqui nós não estamos aumentando mais como nós aumentamos aqui na pala, que nós estamos seguindo uma parte reta, então sempre vai ficar aqui com 46 pontos puff, e sempre nessa carreira eu faço um pontinho a mais aqui no final, para dar certo depois quando eu for fazer a outra carreira do ponto puff.
Tá bom, gente? Agora acho que tá bem explicadinho, não tem dúvida, então vamos lá continuar o nosso trabalho. Olha, pessoal, fiz aqui o comprimento do meu, eu fiz por 21 carreiras, parei na carreira do ponto alto. Se vocês quiserem contar pelo ponto puff, que é mais fácil, ficou com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras do ponto puff, né? Fazendo o motivo completo, com 4 carreiras, repetindo direitinho. E de comprimento total daqui de cima até onde eu parei, eu estou com 26 centímetros. Troquei o meu fio pelo fio rosa e agora nós vamos fazer aqui uma barrinha para terminar essa parte do casaquinho. Eu venho aqui no primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vamos trabalhar aqui em meio ponto, fazendo ponto em relevo. No próximo ponto, eu vou pegar o ponto pela frente e faço um meio ponto. O próximo por trás, um meio ponto. Se vocês quiserem, pode fazer também em ponto alto, tá? Olha, fazendo um meio ponto em relevo pela frente e um meio ponto em relevo por trás, eu vou caminhar assim por toda a carreira. Terminando aqui a minha carreira, eu faço um meio ponto no último ponto. Vou virar o meu trabalho, vou subir com um ponto baixo e uma correntinha. E agora, gente, nós só vamos acompanhar o ponto. Esse que está aqui está por trás, então, eu vou fazer meu meio ponto pegando por trás. Esse está pela frente, eu vou fazer pela frente. E assim, nós vamos prosseguir acompanhando os pontos por um total de 4 carreiras. Terminei aqui as 4 carreirinhas e agora, sem cortar o fio, nós vamos começar a trabalhar aqui na lateral. Nós estamos aqui do lado direito, tá, gente? Para quem não sabe, o lado direito é sempre o lado que nós fazemos o ponto puff e a carreira do ponto alto. As carreiras de ponto baixo são sempre o lado do avesso, tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, contornando toda essa lateral, o decote, e descendo aqui na outra lateral. Vou explicar para vocês de que maneira. Se vocês acharem dificuldade, vocês podem fazer também em ponto baixo, né? Eu vou fazer em ponto baixíssimo, porque o acabamento fica bem bonitinho. Então, eu subi aqui uma correntinha. Vou trabalhar primeiro aqui na lateral da barrinha, olha. Vou pegando a laçadinha de trás do meu ponto e vou fazendo um ponto baixíssimo. Essa primeira carreira, ela é mais chatinha de fazer, mas fica um acabamento bem bonitinho. Agora, eu cheguei aqui, olha, na lateral do ponto alto da carreira. Já fiz um ponto baixíssimo, faço mais um ponto baixíssimo. Vou para a próxima lateral da carreira do ponto alto, e nessa lateral eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, pegando a laçadinha aqui do ponto, olha, tá? A lateral do ponto baixo eu pulo e vou trabalhar só na lateral da carreira do ponto alto e fazendo o ponto baixíssimo. Já tenho a outra lateral,
vou percorrer da mesma maneira, olha, pegando a laçadinha do ponto e fazendo um ponto baixíssimo. E assim vamos percorrer até chegar lá no decote. Olha, gente, terminei então aqui a lateral e vocês vejam que ele tá certinho, ele não está repuxando. Eu fiz o ponto baixíssimo soltinho. Se vocês tiverem dificuldade em fazer ele soltinho, vocês podem fazer 2 pontos baixíssimos no ponto alto e podem trabalhar também no ponto baixo, tá? Pode fazer mais pontinhos. Aqui não tem regra, o importante é que o caimento fique assim, bem retinho. Não fique repuxando e nem com pontos a mais. Eu fiquei aqui com 45 pontinhos, tá? Agora, eu cheguei aqui no decote, olha, para virar, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada pontinho. Aqui já fica mais fácil, olha, porque eu tenho os meus pontos para acompanhar, né? Então, aqui eu vou fazendo, observem que eu estou trabalhando bem soltinho o ponto. Eu não estou apertando, tá? E assim, nós vamos percorrer por toda a volta aqui do decote e vamos descer a outra lateral, exatamente igual eu fiz aqui. Vocês observem para ficar o mesmo número de pontos, tá, gente? Que ficou desse lado, para ficar do outro lado, para dar tudo certinho, ok? Vamos lá, então. Terminei a outra lateral. Agora, eu subo 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer um meio ponto para cada pontinho. Olha, vocês pegam a primeira laçadinha aqui do ponto baixíssimo, tá? Para fazer o meio ponto. Primeira laçadinha. E vamos fazendo um meio ponto para cada pontinho, olha. Tem a primeira laçadinha do ponto baixíssimo, é nela que vocês vão pegar. Vocês deixam uma laçadinha para o outro lado, olha. Fica fácil de trabalhar. O mais difícil mesmo é a primeira carreirinha. Mas se vocês tiverem dificuldade, pode fazer essa carreira em ponto baixo, tá, gente? A que eu fiz em ponto baixíssimo. Olha como vai ficando, olha. Fica um acabamento bem bonitinho aqui. Fica melhor do que se fizer o pontinho baixo, tá? Vamos percorrer assim, então, até chegar ali em cima no decote. Olha, gente, vim percorrendo, cheguei aqui em cima no decote. Aqui nesse pontinho onde nós vamos virar para fazer o decote, eu vou fazer 3 meios pontos no mesmo pontinho, para poder virar. Tá? E aí, eu continuo, olha, pegando a primeira laçadinha do ponto baixíssimo e fazendo um meio ponto para cada ponto baixíssimo. Vocês observem, olha, que eu pego a primeira, eu fico no meio do ponto baixíssimo, uma laçadinha eu trabalho e a outra fica aqui de arremate, tá? E assim, vamos percorrer por todo o decote. Quando eu chegar aqui no último pontinho, para virar, eu faço 3 meios pontos e continuo percorrendo um meio ponto para cada pontinho até o final, ok? Vamos lá, então, terminar essa carreira de meios pontos.
Olha, pessoal, terminei então a carreira dos meios pontos e agora o que eu estou fazendo aqui, virei o meu trabalho, subi com 2 correntinhas, estou fazendo um meio ponto pego pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, igual nós fizemos aqui, na barrinha, tá? Olha, um meio ponto pego pela frente e um meio ponto pego por trás. Vou repetir exatamente igual nós fizemos na barrinha e vou dar toda a volta aqui nessa lateral, no decote, e descer na outra lateral. Terminei aqui o acabamento da lateral, eu fiz 2 carreirinhas de ponto relevo, né? Então, relembrando, nós fizemos uma carreira de ponto baixíssimo, uma de meio ponto, onde eu fiz 3 meios pontos juntos aqui para virar, para ficar assim redondinho, e depois só fiz mais 2 carreiras de ponto relevo, só acompanhando os pontinhos, né? Onde tem aqueles 3 pontos, a gente faz um ponto em relevo em cada um, e ele já fica assim redondinho, não precisamos mais fazer o aumento aqui, só na carreira de meio ponto, como eu mostrei para vocês, tá? E ele ficou assim, olha. Eu já fiz uma manguinha, e agora eu vou ensinar como faz a manguinha, fazendo a outra junto com vocês. Olha, eu venho aqui embaixo do bracinho, onde eu fiz aquelas 5 correntinhas. Na correntinha do meio, eu coloco o meu fio e subi 2 correntinhas. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, tiro 2 laçadinhas, não termino, deixo na agulha. No próximo, um ponto alto, tiro 2 laçadinhas e não termino. Fecho as 3 de uma vez. Fizemos aqui uma diminuição. Venho aqui nesse ponto alto que está na lateral da carreira, faço um ponto alto e não termino. Ainda nesse mesmo ponto, outro ponto alto e não termino. Fecho todas de uma vez. Vou aqui, olha, nesse primeiro pontinho, que está na cor rosa, faço um ponto alto e não termino. No próximo, um ponto alto e não termino. Fecho todas de uma vez. Agora, eu vou percorrer fazendo um ponto alto para cada pontinho, até chegar lá no final, onde nós vamos fazer mais diminuições, tá? Agora, aqui é só acompanhar, dando toda a volta na manguinha, fazendo um ponto alto para cada pontinho. Vim percorrendo toda a manguinha em ponto alto. Aqui eu tenho 2 pontinhos na cor rosa. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. Vou virando o meu trabalho. Tenho a lateral da carreira do ponto alto. Nessa lateral da carreira, eu faço outra diminuição. E me sobraram aqui 2 pontinhos, onde eu vou fazer uma diminuição em cada pontinho. E vou fechar com ponto baixíssimo na primeira diminuição. Eu fiquei aqui com 36 pontos nessa carreira. Vou subir uma correntinha e vou virar. Nós vamos trabalhar em carreira de avesso e direito para poder acompanhar o ponto aqui certinho, como nós fizemos no casaquinho, tá?
Aqui, gente, eu vou fazer uma diminuição em ponto baixo no início e uma no final. Se você tiver o ponto apertadinho e achar que já está bom o tamanho da sua manguinha, você não precisa fazer essa diminuição, tá? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, olha, puxo uma laçadinha, deixo na agulha, vou para o próximo, puxo uma laçadinha e tiro as 3 de uma vez. Fiz uma diminuição em ponto baixo. Agora, eu vou percorrer um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior, até faltarem 2 pontinhos aqui no final, onde nós vamos fazer aqui outra diminuição para quem quiser fazer, tá? Senão, agora é somente percorrer em ponto baixo essa carreira. Vamos lá, então, até o final agora, fazendo a carreirinha de ponto baixo pelo lado do avesso do nosso trabalho. Chegando aqui ao final da carreira, eu tenho os últimos 2 pontinhos. Eu puxo uma laçadinha, deixo na agulha. Puxo outra laçadinha, deixo na agulha. Vou fazer minha última diminuição. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Subo 2 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Agora, nós vamos fazer os pontos puff, trabalhando pelo lado direito. Vamos sempre trabalhar em carreira de direito e avesso. Subi essas 2 correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho, olha, puxo uma laçada, deixo na agulha, puxo outra, deixo na agulha e mais uma. Vamos fazer normalmente aqui, já começando com o ponto puff. Agora, eu tiro todas as laçadinhas de uma vez, faço uma correntinha. Pulo um pontinho, vou para o próximo e vou repetir. Agora, nós não temos mais os pontinhos de borda, que nem nós tínhamos aqui, que precisava ficar em número ímpar, né? Os pontos. Então, com as 2 diminuições que eu fiz em ponto baixo, eu fiquei com 34 pontos nessa carreira, tá? Pulo um pontinho e faço outro ponto puff. Tiro todas as laçadinhas, uma correntinha. Pulo uma e vou repetir. Exatamente igual nós fizemos no casaquinho. Vamos lá, então, completar essa carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu fiquei com 17 pontos puffs, tá? Eu tinha 34 pontos, os 2 pontinhos para fazer cada um, então eu fico com a metade. Se você ficou com 36 pontos, você vai ficar com 18 pontos puffs, e assim vai, tá? Sempre a metade. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho puff. Faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Venho aqui no primeiro espaço, olha, eu vou fazer 2 pontos baixos, igualzinho no casaquinho. Venho no próximo espaço, 2 pontos baixos. Vou virando a manguinha, né? Porque agora o nosso trabalho é circular e pequeno, precisamos ir sempre virando o nosso trabalho. E assim eu vou até finalizar a carreira, fazendo 2 pontos baixos em cada espaço.
Estou terminando aqui a minha carreira, onde eu fiz 2 pontos baixos em cada espaço e completei um motivo do nosso ponto, né? Que são 4 carreiras: ponto alto, ponto baixo, ponto puff e ponto baixo. Vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho e agora eu vou repetir as 4 carreiras. Então, a próxima é ponto alto. Eu subo 2 correntinhas e viro meu trabalho. E vou começar a trabalhar em ponto alto, fazendo um ponto alto para cada pontinho, e assim eu vou repetindo o meu motivo, que são 4 carreiras, tá? Eu fiz a minha no total aqui de 19 carreiras. Parei na carreira do ponto puff. E nessa carreira eu fiz uma pequena diminuição para fazer o punho, tá? Então, vocês podem percorrer por esse número de carreiras até chegar ao ponto puff. E nessa carreira do ponto baixo eu volto para mostrar para vocês como eu fiz aqui no meu trabalho. Vou medir em centímetros para vocês terem uma ideia, porque nós temos tensão de pontos diferentes, né? Então, ficou com 14 centímetros até aqui, tá? Onde eu comecei a fazer a minha manguinha, olha, no branco, tá? 14 centímetros até o pontinho puff. Ok, gente? Então, vamos lá agora percorrer aqui a nossa manguinha até chegar na carreira do ponto puff. Venho mostrar para vocês como eu fiz na minha aqui, na carreirinha do ponto baixo para fazer o punho, que se vocês quiserem fazer, pode fazer, que eu fiz mais uma diminuição, né? Ou então podem continuar direto só fazendo a barrinha. Vamos lá, então. Percorri, então, aqui a minha manguinha por 19 carreiras. Olha, se vocês quiserem contar pelos pontos puffs, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto puff. Parei aqui na 5ª carreira, né? Nessa 5ª carreira, nós estamos trabalhando com 34 pontos, né? Então, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho para fazer 2 pontos baixos aqui dentro de cada espaço, como nós íamos fazendo. Eu vou ficar no final com 34, que é o que eu tenho em todas as carreiras. Eu vou diminuir aqui no meu 4 pontinhos para ajustar um pouquinho mais para fazer o punho, tá? Se vocês não quiserem ajustar, é só continuar fazendo 2 pontos em cada espaço. Vocês vão ficar novamente com os 34 pontos e depois fazer a barrinha, ok, gente? Então, como eu vou diminuir 4 pontinhos, eu vou dividir, tá, gente? Olha, eu diminuo aqui, eu fiz 2 no primeiro, né? Aqui eu só vou fazer 1. Tá? Já diminui um ponto. Aqui, novamente, eu faço 2, percorro mais alguns espacinhos e depois faço 1. E aí, eu vou diminuindo os 4 pontinhos que eu preciso. Olha, aqui, novamente, eu vou fazer somente 1. E assim eu vou até ficar com 30 pontos baixos, ok, gente? Distribui os aumentos, né? Diminui um aqui na lateral da manguinha, um no meio e outro na outra lateral para ficar bem bonitinho. Depois que vocês terminarem essa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos ou com 34, como você preferir. O que nós vamos fazer aqui é muito simples, que nós já fizemos aqui na barrinha, então eu só vou explicar para vocês.
faz essa carreirinha diminuindo, né? Depois troca de fio, faz uma carreira em meio ponto e 4 carreirinhas em pontinho relevo. Estou fazendo pontinho relevo com meio ponto, igual eu fiz aqui. Tá bom, gente? Então, novamente, aqui vocês fazem a carreirinha diminuindo 4 pontos, fica com 30 pontos, troca de cor, corta o fio branco, passa para o fio de outra cor, faz uma carreira em meio ponto, vão ficar com 30, e depois faz a carreirinha do ponto relevo por 4 carreirinhas eu fiz aqui no meio. E assim, nós vamos terminar, então, a nossa manguinha, tá? Vamos lá. Olha, gente, casaquinho finalizado, manguinhas terminadas. Preguei os meus botõezinhos. Vocês perceberam que eu não fiz a casinha do botão, né? Nós trabalhamos essa lateral inteira, dando toda a volta sem cortar o fio, que ficou bem prática e fácil de fazer. E nós abotoamos aqui, olha, perfeitamente entre os pontos relevo, tá? Então, aqui não precisa fazer a casinha do botão. Por hoje, nossa aulinha vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.